Bom, vamos falar hoje sobre déficit primário, para ver se você sabe o que é déficit primário e para quem ainda não sabe ainda, vou explicar de uma maneira bem simples, como se fosse um orçamento familiar numa família brasileira tradicional, claro. Vamos imaginar uma casa onde pessoas vivem naquela casa e precisa de receita para pagar as contas básicas daquela casa para que elas consigam sobreviver. Então, essas receitas, elas vêm da onde? Ela vem de salários, aposentadorias, vem de hora extra, vem de pensão e outras coisas. Imagine que essa receita deu um total de R$ 8.000. Então são R$ 8.000 que essa família tem de receita nessa casa. A despesa dessa casa vem de aluguel, água, luz, telefone, internet, vem da educação e vem do transporte também. São contas básicas para que essa família sobreviva. Só que o problema está aqui. O gasto com tudo isso deu R$ 8.500. Então, de receita ela tem 8.000 e de despesa ela tem R$ 8.500. Esses R$ 500 a mais que gastou é o déficit primário. E os governos, eles passam por isso todos os meses, se não controlar as contas. Uma observação que nesse cálculo não entra contas antigas, como por exemplo financiamento, empréstimos, cartão de crédito. Imagine que essa família ela não consegue nem pagar as contas básicas. Imagine colocar nesse cálculo o cartão de crédito, o empréstimo e os financiamentos. Agora, indo para o governo ele faz a mesma coisa. O governo faz a mesma coisa com dinheiro. Ele arrecada através de impostos. Então, ele precisa pagar contas básicas, que é a previdência, a saúde, a educação, os investimentos públicos, mas não está dando conta, porque ele está gastando mais do que deve. Ele não consegue nem pagar o básico. Imagine que, por exemplo, uma família ou o governo, ele continua gastando dessa forma e não tem controle, e cada mês vai acumulando esses R$ 500 por mês, e a gente tenta negociar, fazer uma renegociação, mas isso gera juros. E isso é um problema. Imagine que o governo está gastando mais do que deve, só para pagar as contas básicas, como eu já falei, e ele empurra a dívida cada vez mais para frente. Então, se ele está empurrando a dívida para frente, ele não vai conseguir pagar. Então, o déficit primário é aquilo que você não consegue nem pagar o básico da sua casa, do governo. Então, o governo passa por isso todos os meses, quando ele não tem um controle dos seus gastos básicos. Ele não consegue arrecadar o suficiente para pagar as suas contas básicas. Com o tempo, a dívida cresce, os juros crescem e complica as coisas para todo mundo, principalmente para nós brasileiros. E sobra menos no orçamento do governo para tentar equilibrar essas dívidas. Existe também o oposto, o superávit primário é uma coisa boa. Imagine ali uma família, mais uma vez, que recebe R$ 8.000, só que de gasto ela gasta R$ 7.500. Então sobrou R$ 500 para ela investir ou para pagar contas antigas. Então é um superávit primário. Então, quando o governo ele tem superávit primário com as contas, isso é bom para o país. E é a mesma coisa para uma família. Se sua família tiver um dinheiro sobrando a mais ali para pagar as contas básicas, pode-se chamar e pode-se dizer que isso é o superávit primário. Então é isso, o déficit primário é isso. O orçamento familiar e o orçamento do governo são as mesmas coisas, só que em proporções maiores. Então, déficit primário é quando nem as contas básicas está fechando. E o superávit primário é quando sobra dinheiro nas contas básicas e você consegue guardar esse dinheiro para investir. Então é isso. Toda vez que você ouvir falar sobre déficit primário e também superávit primário, você vai saber que esses termos são usados na nossa casa ou no governo na hora de você fechar um orçamento. Se você quiser aprender mais sobre dinheiro e investimento, siga esse canal. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo.